Bem, vamos lá para a quinta questão. Ó. Observe os valores das diárias dos quartos de um hotel. Tá aqui, ele deu a tabelinha, olha só. Intervalo real, tá? Fechado no 100, aberto no 130. O 130 não está nessa primeira classe, ele entra nessa segunda classe. Ele pede, complete a tabela com as frequências absoluta, absoluta acumulada, relativa e relativa acumulada. Eu coloquei a tabela aqui, tá? Passei para cá. Prefiro deixar os valores assim soltos na planilha, para caso eu precise eu consiga trabalhar com eles. Então, a frequência absoluta já está aí. Perfeito, a frequência absoluta já está aí. Ó, e aqui é o total de amostras. Os valores das diárias. A nossa população tem um total de 200 quartos, tá? Bom, a frequência absoluta já está aqui. Vamos calcular a frequência absoluta acumulada. Como é que se faz a frequência absoluta acumulada? Esta primeira classe é de 73 mesmo. Não tem para onde correr. Na segunda classe, o que eu vou fazer? Eu vou contar o que está na segunda classe, mas é acumulado. Acumulado com o quê? Com o que eu tinha até então na primeira. Certo? Para a terceira classe, eu vou contar o que eu tenho na terceira classe, mais o que tinha acumulado até a segunda. E assim por diante. Repare que quando eu chego na última classe da frequência acumulada, o total coincide com o total de quartos que eu tinha. Frequência relativa. O que é a frequência relativa? É a frequência absoluta dividido pelo total. Aqui eu vou usar o 200 mesmo. Ó, 73 quartos nessa primeira classe, dividido por um total de 200 quartos. Então, dá. Posso deixar em número decimal. Oxi. Ah, tá. Desfaça. Aqui, ó. Eu devia ter fixado essa coluna. Eu ia digitar 200, não digitei, então tá. Posso deixar em número decimal, posso transformar em porcentagem. Aqui eu vou colocar umas casas decimais, caso eu precise de uma porcentagem um pouquinho mais redondinha, não ia precisar, tá? Vou deixar só de uma casa decimal. Pronto. Quando eu somo toda essa frequência relativa, ela também tem que completar 100%, tem que completar o todo que está aí. O que é a frequência relativa acumulada? É a mesma ideia da frequência acumulada, só que em porcentagem. Então, eu vou pegar essa frequência acumulada e vou dividir pelo total. Agora, eu vou digitar 200 aqui. E aí, eu venho acumulando. Repare que quando chega aqui no final, ele também chega em 100%. Eu vou colocar em porcentagem. Ó. Vou colocar uma casa decimal aqui para ficar mais... não, tudo em meio. Uma casa é o suficiente. Pronto, tá aí, ó. Completei a tabela para ficar mais fácil da gente identificar os dados. Vamos responder as questões. Qual é o extremo inferior da primeira classe? O extremo inferior da primeira classe é o 100 aqui, ó. É o extremo inferior. O extremo superior é o 130. Então, para a primeira questão, temos 100 como resposta. O extremo inferior da primeira classe é o número 100. Que intervalo apresenta os valores de áreas mais comuns? Também temos a primeira classe. Ó. Olha aqui, olhando aqui que está mais fácil. Tá? Veja só, que intervalo apresenta os valores de áreas mais comuns? Esse intervalo aqui ó, de 100 a 130 do valor da diária apresenta 73 quartos. Então, o intervalo de 100 a 130, a primeira classe, tá? Um intervalo de... Eu vou escrever nessa anotação aí, ó. Pronto, esse é o intervalo que apresenta os valores de diárias mais comuns. Qual é a porcentagem de quartos cujas diárias são inferiores a 160? Olha só, 160... inferior a 160 é até essa segunda classe aqui, tá vendo? Então, é simplesmente eu pegar a frequência acumulada, a porcentagem ele quer. Então, você está falando em porcentagem, ou eu vou trabalhar com frequência acumulada, ou com frequência relativa acumulada, ou com a própria frequência relativa aqui. Veja só, quando eu somo essas duas aqui, ó, até 160, inferior a 160, então
é até essa classe aqui, ó. Quando eu somo, dá 60,5, que inclusive estava aqui já na frequência acumulada. Então você escolhe qual que você quer trabalhar. Para mim é mais fácil simplesmente olhar o valor aqui direto do que ficar fazendo conta, né? Então, ó, por isso que eu coloco essa coluna de frequência acumulada. Ou seja, 60,5%. Qual é a porcentagem de quartos cujas diárias são inferiores a R$ 160? Quantos quartos correspondem a diárias inferiores a 190? Quantos quartos? Agora ele não perguntou a porcentagem, ele perguntou quantos quartos inferiores a 190. Ó, vai até essa aqui, ó, inferior de 190 até essa aqui. Tudo isso aqui, certo? Incluindo isso aqui. Tudo isso aqui é inferior a 190. Ele perguntou a quantidade de quartos. Qual é o lugar legal para eu olhar isso? Aqui, ó, na frequência acumulada. Por quê? São 161 quartos. Você pode, ó, 73 de 130, 48 aqui, mais 40 até 190 dá os 161 que já estava aqui. Portanto, 161. Por último, quantos quartos correspondem a diárias a partir de 190? Eu tenho dois caminhos. Eu posso olhar a frequência acumulada total e tirar os que vão até 190. Ou seja, 80,5 vai dar 19,5. 19,5. Ou eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Frequência relativa. Neste caso aqui, ó. Quantos quartos correspondem a diárias a partir de 190? A partir de 190, ó. São só esses quartos aqui das classes 4 e 5. Então, frequência relativa, somando aqui na planilha, 19,5 como eu tinha dito. Certo? Até 190, 80,5. Então, para completar o 100, falta os 19,5. Se eu tenho uma planilha, eu posso simplesmente selecionar esses dois aqui que me interessam, ver a soma total, dá 19,5 aqui embaixo. Ó, estou aqui embaixo, tá? Então, 19,5%. Com a informação organizada em tabelas de frequência, fica bem fácil extrair algumas informações. Essa é a ideia. Só um detalhe, ele aqui na letra E ele perguntou quantos quartos, ele não perguntou a porcentagem, tá? Então, quantos quartos correspondem a diárias a partir de 190? A mesma ideia, só que agora com frequência simples aqui, ó. São 39 quartos, tá? A resposta é 39 quartos. Ele está colocando em porcentagem, mas são só... um número. Pronto, tá lindo. Vocês entenderam. É isso aí. Eu confundi aqui, tava com a ideia de porcentagem na cabeça e acabei fazendo caquinha. Sexta questão. Um grupo de 50 analistas financeiros efetuou uma revisão por ganho de ações em real de uma empresa no próximo ano. Efetuou? Tem alguma coisa errada. Os resultados obtidos estão apresentados na distribuição de frequências abaixo. Complete a tabela. Bom, pessoal, como eu já deveria ter comentado, né, já que eu não tive essa aula presencial com vocês, em concursos, na parte de estatística, uma coisa muito comum de cair, e eu acho interessante esse tipo de questão, é justamente isso aí, ó. Ele te dá uma tabela incompleta e, para ver se você conhece esses conceitos de estatística básica, ele pede para você completar. Então é isso que a gente vai fazer aí. A tabela está aí. E acredite, com essa informação a gente consegue completar a tabela todinha. Eu vou começar aqui, ó, por essa coluna das classes, né, ganho por ação, que eu acho a mais fácil. Porque eu já consigo identificar aqui, eu espero que vocês também. Olha só. De 8 a 10. Então ele está trabalhando com intervalo fechado, intervalo aberto. Qual é a amplitude dessa minha classe aí? Repare, de 8 a 10, 2. De 10 a 12, 2. Então eu percebo que a amplitude é 2. A amplitude da classe, tá? Não é a amplitude total. Eu vou fazer mais ou menos o mesmo padrão para descobrir o que eu teria aqui em cima. Ó. Então, aqui eu suponho que eu chegava em 8, certo? Saindo do 6. Concordam comigo? Ó? De 6, opa, isso aqui tá errado. É aberto. Então, eu saio de 6, vou a 8, ó. Repito aqui, ó. No 10,
repito aqui embaixo. Aqui, ó, eu vou repetir o 12 e vou até o 14. Aberto no 14, fechado no 12. Aqui eu vou do 14 até o 16. Aqui eu vou do 16 até o 18. Lembrando que está aberto e esse primeiro aqui está fechado. Ó, está fechado aqui, está aberto aqui no final, fechado no começo. A mesma ideia aqui para trás, ó. Então, eu chego em 6, saio do 4 para chegar em 6. Pronto. Simples assim. Número de analistas. Ó, já ficou complicado aqui, ó. Isso aqui, ó, é frequência acumulada. Frequência absoluta acumulada, tá? Então, qual é a minha frequência absoluta? Ele coloca esse F aí desnecessário, mas enfim. Eu consigo identificar pela frequência absoluta acumulada que na primeira classe só pode ser 4. Certo? Veja, se eu conheço o conceito de frequência acumulada, de frequência absoluta acumulada, significa que nessa segunda classe aqui eu tinha 4 e vai acumular mais alguma coisa para chegar em 8. Quanto tem que ser? 4. Então, na primeira e na segunda eu tenho 4 e 4. Bom, aqui eu acho que já com esses dados que a gente tem aqui, eu já não consigo fazer aqui, ó. Vou deixar essa aqui para depois, tá? Mas olha só. Grupo de 50 analistas. Ó, isso é importante. Um grupo de 50 analistas. Beleza. Isso pode me ajudar. Eu não precisaria dessa informação. Eu poderia usar aqui com frequência relativa, tá? Com frequência relativa eu já conseguiria. Mas isso aqui também pode ajudar caso eu precise. Ó, na 1, 2, 3, quarta classe, na quarta classe, veja, a frequência acumulada é 27. Então, eu tinha com 8 mais alguma coisa, deu 27. Ah, ficou fácil. Nem precisa, eu provavelmente não vou nem precisar das outras ali, ó. Então, alguma coisa mais 8 deu 27. Eu suponho que essa coisa seja D19. E aqui, portanto, se eu tinha 8 para dar 19, eu preciso de 11. Tá bom? Ficou muito fácil. 8 mais a frequência acumulada dá 27. Este aqui, ó, frequência acumulada, era a frequência acumulada anterior mais o valor que eu tenho aqui. Tem que ser 10. Agora sim, aqui eu não vou ter para onde correr, ó. Não tem muito o que fazer. Ah, tem sim, tem sim. Se ele não tivesse me dado esse 50 aqui, veja só, se ele não tivesse me dado esse 50, eu poderia usar pela frequência relativa. Por que é a frequência relativa? É a frequência absoluta dividido pelo total. Qual é o total? 50. Então, alguma coisa dividido por 50 dá 16. Alguma coisa, 16%, que é 0,16. Então, 0,16 vezes 50, já vou fazer... Opa. Ó, um valor... x, que é o que dá frequência, tá? Eu não sei quanto é isso aqui, ó. X dividido pelo total de 50 analistas tem que dar 16, certo? Então, x dividido por um total de 50 dá o quê? 16%. Eu vou escrever 16% assim. 0,16 vezes 50 é igual a, ó, produto dos meios pelos extremos, x é igual a 50 vezes 0,16. Cadê minha calculadora? Oh, gênio. 50 vezes 0,16. Dá 8. Pronto. Seria uma forma de achar esse x aqui. Seria 8. Vamos ver se teria como fazer de outra forma. Ele me deu um total de 50 analistas. Bom, de qualquer forma, eu uso 50 de qualquer jeito. Ó. 4, 4, 8, mais 11, 19, mais 8, 27... mais 10, 37, mais 5, 42. Para formar os 50 analistas, está faltando 8. Correto? Então, aqui a frequência acumulada agora, a frequência absoluta acumulada, 37 mais 8 dá 45.
E na última aqui não precisava nem contar, né? A gente sabia que tinha que dar 50. Pronto, 45 mais 5, 50. Pronto, pessoal. Com essas duas colunas aí a gente consegue construir as outras. Não precisava nem dessas informações aqui, ó. De qualquer forma, se ele não tivesse me dado o total de 50 analistas, talvez eu precisasse dessa informação em alguns outros lugares aqui para fechar. Vamos só completar aqui para não ficar sem, ó. 4 dividido por 50. Então, se fosse 100, seria 4%. Como é 50, dá 8%. Ah, nem precisa, o valor já está aqui. Gênio. A mesma coisa aqui. 8%, né? Porque é o mesmo 4, né? Então aqui vai dar 16. Porque a frequência absoluta acumulada agora. 22 aqui, 16 mais 22 vai dar 38%. Deixa eu confirmar. Então vamos lá. Claro, se você está fazendo isso numa prova, você não vai ter a calculadora, vocês vão ter que usar esses artifícios aí que eu acabei de usar. 8. Bom, se 4 deu 8%, eu presumo que 8 em 50 vai dar 16, né? 8 em 50 vai dar 16%. Como a gente já sabia, inclusive, para ter encontrado o resultado ali. 10 em 50 vai dar 20. A cada 2, vocês têm 4%. 16, 5. 5 em 50 é 10%. 38 mais 16, 54%. 74 mais 16 dá 90%. Pronto. Simples, simples assim. Olha só, pessoal, essa sétima questão, de certa forma a gente já fez, tá? Não tem nada aí que a gente não tenha visto. Então, eu não vou ficar fazendo com o vídeo correndo, perdendo aquele tempão todo, contando os dados, mostrando como é que faz. Eu vou fazer aqui sem usar a planilha eletrônica, eu vou usar aqui por fora, só para me ajudar a calcular alguns dados, se for necessário, mas não vou mostrar. Vou me deter aos pontos que eu ainda não apresentei, como por exemplo, olha, ele deu aí 40, tá? Uma amostra de 40. Então, ele pediu para eu fazer uma distribuição de frequência com intervalos, só que ele disse para usar uma amplitude conveniente e determina o intervalo de contribuições fiscais comum. Intervalo de contribuições intervalo. Eita, devia ser intervalo. De contribuições fiscais mais comum. Bom, interessante. Ele não falou quantas classes é para eu usar e ainda falou para eu usar uma amplitude conveniente. Ó, isso aqui eu vou fazer mesmo, tá? Eu não expliquei, até porque isso não costuma ser muito relevante, é só mais um critério para decorar, mas, por exemplo, para não ficar muito solto, algumas pessoas, alguns autores estabelecem critérios para determinar quantas classes. Tá? Lembrando que eu acho que eu comentei com vocês que a gente faz ali de 5 a 20 classes. Mais do que isso já fica difícil de perceber os padrões, né? E menos do que 5, menos do que 4, realmente é pouco interessante. Deve ser porque tem poucos dados mesmo, não dá para ver muita coisa. Se você agrupar muitos dados em menos de 4 classes, não fica tão legal. Mas enfim. Então vocês viram um critério aí, um dos vídeos, se viram todos, né? Vocês viram lá uma formazinha com log e outra que usava a raiz quadrada para determinar o número de classe. Então, por exemplo, como aqui eu tenho 40 dados, né, por assim dizer, eu vou usar raiz de 40. Por que eu gosto dessa da raiz? Porque essa aqui eu consigo calcular uma aproximação facilmente. Ó, por exemplo, eu sei que raiz de 40 vai ser 6 e alguma coisa. Porque 6 vezes 6 dá 36, que é menor que 40, e 7 vezes 7 dá 49, que é maior do que 40. Então, isso aqui tem que estar entre 6 e 7. Portanto, raiz de 40 6,3, tá? Eu vou 6,3. Então, eu vou aproximar, podia ser 7. Eu vou aproximar para 6, até para ficar mais parecido aí com o gabarito. Vamos lá. Então, ó, classes. Eu vou colocar aqui classes. Tá mais fácil de escrever, tá? Vou fazer
a frequência absoluta, que eu gosto de chamar de F. Vou fazer a frequência relativa. Eu gosto de colocar as frequências absolutas e relativas primeiro e depois eu coloco as frequências acumuladas. Eu prefiro fazer assim, quando é uma questão de escolha, tá? E aí, tá aqui meu cabeçalho. Bom, vamos lá. Eu vou dar uma pausa aqui para identificar quais são os extremos. Se eu não errei, os extremos são esses aí. Portanto, minha amplitude vai ser igual ao quê? 5.928 menos 150. 5.928 menos 150. 5.778. Bom, vou ter uma noção aqui, ó. Vou usar uma amplitude conveniente, mas eu vou ter uma noção do meu intervalo. 5.778 eu quero dividir em 6 classes. Bom, minha classe não vai poder ser aí menor do que 963. Como eu vou começar do próprio 150, então vou começar do 150. No 150 ele tem que entrar e até algum número. Eu vou aqui, ó, até o 1150. Não estou vendo motivos para não pegar essa. Em vez de ficar aqui fazendo continha na mão, eu vou usar uma classe 1000, porque os valores aqui são bem grandes. Eu acho que de 963 até 1000 não vai influenciar muito, né? Se eu, só 963 para 1000, para esses valores aqui, eu acho que não é muito. E como vocês podem ver aí no gabarito, foi mais ou menos o que eu usei, tá? Então, vamos lá. Vou completar as outras classes aqui. E agora, simples. Já que eu estabeleci as 6 classes, os intervalos estão aqui, eu vou agora determinar as frequências de cada intervalo. Aí é um processinho chato. Esse aqui eu não estou conseguindo jogar na planilha para fazer automaticamente, então eu vou ter que contar um por um. Vamos lá. 14 para o primeiro intervalo. 10 para o segundo intervalo. 4 para o terceiro intervalo. 8 para o quarto intervalo. 3 para o quinto intervalo. E só sobrou 1 para o último intervalo. Pronto. Com esses valores aqui, ó, lembrando que o total, quando eu somo isso aqui, tem que dar 40, né? Será? Então, 14 mais 1, 15. 15 mais 10, 25. 25 mais 4, 29. 29 mais 8, 37. 37 mais 3, 40. Tá? Certinho. Pode até ter alguma coisa fora do lugar, mas pelo menos o resultado total está dando certo. Então, minha frequência relativa é o quê? É este valor aqui, a frequência absoluta, dividido pelo total. Portanto, frequência relativa para a primeira classe, 14 dividido por 40, 35%. Deixa eu ver se tem algo que eu consigo fácil ali. Não. 10 dividido por... Nossa, que difícil. 25%. 4 dividido por 40, 10%. 10%. 20%. 3 dividido por 40, 7,5%. 1 dividido por 40, 2,5%. Lembrando que isso aqui, essa frequência relativa também, quando eu somo, tem que dar, ó, tem que dar 100. 25 mais 35, 60. 70, 90, 100. Frequência acumulada é fácil. Na primeira a gente simplesmente repete a frequência absoluta. 14 mais 10, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 8, 36. 36 mais 3, 39. 39 mais 1, 40. Portanto, para finalizar aqui, essa última que eu gosto de fazer como? Pegar a frequência absoluta acumulada
acumulada e dividir pelo total. Então, 14 por 40 a gente já sabe que é 35, né? Que inclusive ela vai ser, essa frequência acumulada, frequência relativa acumulada vai coincidir com a frequência relativa aqui na primeira classe. Tá? Aí depois é só somando, ó, 35 mais, aqui vai ficar mais fácil ainda somar. 35 mais 25, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 20, 90. 90 mais 7,5, 97,5%. Mais 2,5, 100%. É isso. Só isso. Bom, para essa lista é só. Até a próxima.